Oi, gente, como que vocês estão? Cheguei para falar com vocês novamente sobre a minha história. Esse do dia vai ser a minha história no momento atual. Antes de tudo, vamos entender o que é de fato burnout? Precisamos estar informados sobre as coisas, tá? O burnout é uma síndrome de esgotamento físico, emocional e mental, causada por estresse crônico, tá? Principalmente ligado ao trabalho ou algumas situações de alta exigência contínua, tá bom? E em contextos de alta exigência e baixa possibilidade de recuperação. Então, ele não é um cansaço comum. É como se fosse um ponto em que a mente e o corpo não conseguem mais se adaptar às demandas do dia a dia. Então, psicologicamente falando aqui, o burnout ele envolve três pilares principais. Exaustão emocional, que é uma sensação profunda de esgotamento. Por isso que a gente confunde, né? Um cansaço qualquer com um burnout. Mas não, tá? A pessoa sente que não tem mais energia nem para tarefas simples, tá? Tudo é pesado, tudo é muito cansativo. A despersonalização, ou é o distanciamento emocional da gente com a vida, que é quando a pessoa se desliga de si, dos outros e do próprio trabalho, como uma forma de defesa, tá? E aí vem uma relação de indiferença, de frieza, de vazio, de uma coisa, sabe, que não faz mais sentido para você. E também a redução de realização pessoal. Ou seja, a pessoa começa a se sentir incompetente, insuficiente, fracassada, mesmo que externamente ainda esteja dando conta de tudo. Então, isso é uma sensação, tá? É um sentimento interno, diferentemente do estresse normal, que pode passar com o descanso. O burnout, ele não melhora com um final de semana numa ilha paradisíaca, ele não passa só com as férias, tá? E ele não resolve apenas se organizando a vida, a rotina. Ele exige uma mudança estrutural na forma de trabalhar, de viver e de se relacionar consigo mesmo e com as expectativas. Esse é um ponto essencial e tem respaldo psicológico, tá? Eu não tenho burnout simplesmente porque fiquei cansada. O burnout, ele é diagnosticado. No meu caso, por exemplo, eu só soube que eu estava em processo de burnout, que era o início ali de uma coisa investigativa, porque a minha psicóloga trouxe para mim. Até então, isso não me vinha na cabeça. Então, o burnout não é uma decisão consciente. Hoje eu acordei com burnout. Não, ela acontece num processo progressivo de alta exigência excessiva, de supressão de necessidades básicas, desconsideração dos próprios limites, confusão entre o valor pessoal e a produtividade e a hipervalorização do desempenho. Por isso que é muito importante a gente ter respaldo psicológico, porque a gente não consegue, muitas das vezes a gente não consegue se analisar dessa tal forma. Isso tudo vai se acumulando de uma forma muito inconsciente e reforçando pela essa cultura do desempenho, pela sobrevivência na prática, né? Que eu preciso disso aqui, eu preciso dar conta, senão não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Então você não acorda e escolhe isso, tá? Você chega lá por uma repetição, um silêncio e uma adaptação de vida. Isso é muito importante saber, porque faz com que a gente não replique coisas que a gente escuta por aí, tá bom? Dito isso, vamos falar sobre a minha situação atual. O que eu estou vivendo agora? O que a Yandara está fazendo? Como a Yandara está sobrevivendo? Como você conseguiu fazer isso e aquilo? É muito importante a gente entender que a gente, quando sai de uma questão de sofrimento psíquico, a gente tem muita dificuldade de sair de um sofrimento psíquico para uma paz tranquila e leve. Geralmente, a gente sabe o que foi causado aquilo ali e a gente vai para um lugar de extremo também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sai de alguma demanda que está exigindo muito da gente e conscientemente a gente entendeu aquilo ali, para não ir para outro lugar aonde vai exigir muito da gente também e acabar caindo novamente no mesmo lugar. Então, equilibrar esses pratinhos é muito difícil. E como você tá com fase em sofrimento psíquico, aonde você tá com uma exaustão, com dificuldade de entender os seus limites, seus valores, a gente pode pensar num plano B
com muita dificuldade também, porque a gente precisa ter resultado daquilo, né? É como se a gente tivesse que ter resultado daquilo, porque senão eu sair de um lugar para entrar em outro lugar que vai me adoecer de novo. E aí, como a gente vai fazer, né, esse caminho para ter resultado pode ser também doentio. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não sair de um lugar de sofrimento e entrar em outro lugar de sofrimento. Então você precisa sim de um acompanhamento psicológico, você precisa sim de muito repertório de experiência de vida para conseguir trilhar esse caminho novo sem pirar. Parece muito corajoso, parece inspirador, parece leve, mas os bastidores é pesado. Inclusive esse vídeo é para falar justamente sobre essa parte, né? Aqui ele não vai ser para você se comparar, nem para ver quem teve mais dificuldades, né? Essa é sobre a minha história para você entender como foi e talvez tirar algum proveito dela. Então a decisão, né, de parar para eu investir num outro negócio feio, porque eu entrei em burnout. Quando você entra no estado de burnout, se você consegue dar conta disso antes, né? Entender, ter a consciência de que você está em estado de burnout antes de você dar PT, é muito significativo, porque você não vai ter um AVC, não vai ter um infarto, não vai ficar cega, não vai ficar com dificuldades, não vai dar entrada num transtorno psicológico. Você consegue evitar uma fadiga física, né? Uma doença física. Por quê? Eu escuto muito falar sobre, hoje em dia tem essa coisa de burnout, isso é novo. Não, isso não é novo, gente. Antigamente a gente não escutava falar sobre o burnout em si, que são essas características que a gente consegue visualizar que seu corpo está pifando, mas a gente tinha notícias simples de que a pessoa infartou, de que a pessoa teve um mal súbito no trabalho, de que a pessoa teve um AVC, de que a pessoa teve um surto. Isso tudo pode ter sido gerado por um burnout e a gente não sabe. Então, o nosso corpo, a nossa mente, ela sempre dá sinal. E se a gente não estiver atento à nossa saúde, a gente vai chegar em algum momento em que a gente não vai ter opção de parar, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho opção. Realmente, tem vezes, eu tive a oportunidade de parar. Tem pessoas que têm filho que não conseguem. Mas provavelmente aquele sofrimento que tá causando ela agora vai entrar num lugar onde ela não vai conseguir não parar. Nem que seja por força maior. Então é muito importante a gente entender essas camadas, né? Por isso, antes de qualquer coisa, conhecer o meu privilégio, né? Porque eu tenho um privilégio gigante. Porque eu moro numa casa que é minha, eu não pago aluguel. As minhas contas principais, elas eram e ainda são acadêmicas e contas fixas de casa. Isso fez toda a diferença no meu processo, né? Onde eu falei, por mais que eu tenha que reduzir minha vida a muitas coisas, eu consigo, talvez, dar conta, pedindo ajuda, me colocando em outros tipos de trabalho, me disponibilizando para outras coisas, sim, mas essa é a forma de dar conta. E eu não tô falando isso para desmerecer a minha história, mas também não é para não escutar, mas para você é fácil. Eu tô falando isso porque é uma verdade, eu sou responsável suficiente de reconhecer isso. Após a minha decisão, eu tinha que ter um plano B, né? Como eu disse pra vocês. E aí eu não tinha, antes de decidir, porque eu não tinha pensado em nada. Realmente aquilo foi me colocado. E aí ainda era o ideal, né? Eu vou tirar esses 3 meses que estão com as contas pagas, se minha irmã aceitar me ajudar financeiramente, sendo um respiro para estruturar esse novo caminho, né? Na minha cabeça as coisas iriam se assentar durante 3 meses, tá? E aí o que seria esse novo caminho? Criar um projeto que era o Sentir a Particular, mas dentro desse projeto do Sentir a Particular, um mapeamento que seria uma prática de autoinvestigação, de autoconhecimento, inspirada em algumas abordagens fenomenológicas, também trazendo a minha formação psicanalista em ação, somando aí, convidando a pessoa a se observar, a se reconhecer, registrar as próprias sensações para entender qual o sentido e propósito da vida dela, juntamente criando uma rotina que faça sentido para ela. Então isso tudo era uma ideia, né? A ideia e como eu vou montar isso? Pesquisando, estudando, trazendo tudo de bagagem da minha formação, com a minha especialização que eu estou fazendo no momento e trazendo ali, obviamente, abordagens psicológicas, umas práticas, uns métodos para a gente chegar a um consenso comum para aquela pessoa específica, qual era o sentido e rotina que ela gostaria de levar na vida atual.
Então, isso tudo era um projeto mental, né, gente? Então, como que eu vou estruturar isso? Além dos estudos para montar a teoria do projeto, eu precisava depois estruturar toda a parte de gravação, né? Então, gravação, como que vai ser? Vai ser gravado? Vai ser online? Quais são os módulos que vão ter? Duração. Então, assim, depois de estruturar, eu fui pra prática, entender. E aí o tempo foi passando, né? Passaram-se 3 meses e eu não tinha nem terminado de escrever. Entra naquele lugar que eu falei, né, lá no início, de da gente tomar cuidado pra gente não ficar também num lugar de cobrança de dar certo. Então eu continuei com alguns trabalhos soltos da própria internet que vinha, pagando algumas coisinhas. E aí isso era o que eu ia vender pra minha irmã, pra ver toda essa informação. Cheguei, conversei com a minha irmã, falei, olha, irmã, é isso que eu tenho, eu preciso da ajuda disso, disso e disso, você consegue? Aí minha irmã falou, tá, vou ver aqui e te falo. Eu lembro que a primeira pergunta dela, assim, ó, consigo te ajudar sim até somente esses 3 meses, não consigo ajudar mais. Mas aqui, se isso não der certo, qual é o seu outro plano? E aí eu fiquei assim, gente, se for difícil fazer um B, ela quer um C. Mas ela não estava errada. E eu falei, irmã, olha só, eu não tenho chances disso não dar certo. Eu preciso fazer com que isso dê certo até o fim do ano. Até o ano que vem eu já vou conseguir, tá? Eu já vou ter mais estrutura e repertório para estar atendendo. Então, a partir de janeiro, eu já quero começar a atender. Já vou estar podendo atender também com a minha especialização fenomenológica. Então, para mim vai ser ótimo, porque é a abordagem que eu quero trabalhar em vida. E é isso. Ela, não, tá bom, então vambora. E aí foi assim que eu tive ali a ajuda da minha irmã para me sustentar nesses 3 meses enquanto eu fazia essa estrutura. Passaram esses 3 meses, eu ainda estava escrevendo, gente, porque assim, de fato, para você criar uma coisa que não seja fajuta, você precisa de muita pesquisa, você precisa de muito encontro. E tudo que eu estava escrevendo, eu também estava vivendo junto. Então, assim, é como se estivesse escrevendo um livro, sabe? Uma teoria, de fato, para a vida do outro. Então, é uma estrutura muito pesada que você requer muito tempo seu. E eu fui vivendo e aceitando aquela minha experiência ali de vida. Passaram-se os meses, e aí eu tive que redesenhar toda a minha estrutura, né? Que é a consequência real da minha decisão de mudança de vida. Então vieram muitas consequências reais e cruas, que é o que preciso falar aqui pra vocês, que é dívida, faculdade, cartão, valores que eu ainda precisava acertar com clientes. Então, a primeira consequência, que é o que mais tirava o meu sono, era dívidas, tá? Uma desorganização total, financeira, mental e emocional, porque tava uma bagunça. Eu precisei eliminar todo o padrão de vida que eu tinha. Unha de acrigel, não vou fazer mais. Cabelo, manutenção de progressiva, não vai fazer mais. Academia, não vai fazer mais. Streamings, Netflix, Prime Video, Globoplay, Spotify, não vai fazer mais. Uber, você não anda mais. Saídas, restaurante, sorvetinho, praça, praia, você não vai mais. Essa é sua vida agora. Tudo que você precise gastar 2 centavos, você não vai mais. Essa era a minha vida. E além disso tudo, o medo real de não conseguir pagar as minhas contas básicas. Luz, água e internet. Ah, uma outra coisa que eu também parei de fazer nesse tempo foi a minha depilação. Então, assim, coisas de mulher, né? Unha, eu fazia unha de acrigel, porque na época, como eu trabalhava com papelaria de casamento, eu precisava da minha unha intacta pra pegar, pra mostrar. E comecei a ter que tirar o gel. E assim, eu não tirei o gel, fui lá e falei, vamos tirar o gel, porque eu não vou conseguir mais, não. Porque pra tirar o gel, você tinha que pagar R$80. Então, não vou pagar R$80. Eu vou ficar com gel na minha unha até ele sair o crescimento dele todo, gente. Assim, foram meses com a minha unha, tipo, ridícula. Eu cutilava ela, cortava o gel que dava pra cortar e pintava por cima da unha em gel. E assim eu fiquei durante meses, até o meu gel saiu. O meu gel saiu todo, sei lá, tem 1 mês atrás. 1 mês. Até então ainda tinha uns gels assim na ponta. E agora eu faço a minha unha em casa mesmo. Eu tenho um alicate, eu faço minha unha, o esmaltezinho eu pego dela. Faço meu pé e minha mão toda semana agora. Cabelo, eu fiquei sem fazer meu cabelo
Quem não sabe, meu cabelo é progressiva, tá? Meu cabelo, além de ter progressiva, eu tenho uma extensão pra dar volume no meu cabelo. Então, tem algumas partes aqui que são tufinhos pra dar volume no meu cabelo. Meu cabelo é bem ralinho. E eu não tinha mais dinheiro pra fazer isso, porque além da manutenção que eu tinha pra fazer, botox que eu faço, eu tinha que tirar a coisa e botar de novo, ou cortar o cabelo todo. E aí, quem me acompanha aqui vai lembrar, teve um tempo que eu comecei a fazer triondas no cabelo, que era triondas de cima a baixo. Por quê? Minha raiz já estava muito grande, então eu não tinha como. Eu tenho pavor de ficar alisando, meu cabelo ia cair demais. Comecei a fazer essa trionda para igualar a minha raiz com o cabelo. E aí, várias pessoas, nossa, seu cabelo tá lindo assim, não sei o que lá. Mal sabia que eu tava fazendo aquilo ali, porque eu não tinha dinheiro pra fazer a minha progressiva. Pois o meu próprio cabeleireiro falou comigo, não, vem aqui que eu vou fazer pra você a progressiva, eu vou te dar de presente. Eu fui, fiz, e aí assim eu fui fazendo, tipo, fiz a progressiva 2 vezes com ele sem pagar. Mas assim, isso pra vocês entenderem, porque é uma chateação nossa, né? A gente gosta de comprar os nossos cremes, nossos cosméticos, nossas coisas, e eu não tinha mais como dar conta disso. Então a progressiva e a unha e a depilação foi umas coisas assim que me deixou muito comigo, com a minha autoestima. Porque são coisas que eu me fazia pra me sentir bonita, me sentir bem comigo mesmo, e eu tive que parar de fazer. A depilação especificamente, olha, Deus me abençoou. Porque eu parei de fazer, eu tava fazendo a cera. Aí um tempo eu parei de fazer na cera e tava fazendo a laser. Fazendo a laser, né, tipo, é aquela coisa, tipo, você fica tendo que fazer na Gillette, fazendo a Gillette, pra crescer e laser, crescer e laser. Tá, então não vou conseguir mais pagar o laser. E eu comecei a fazer Gillette, só que assim, eu sempre tive alergia à Gillette. Sempre tive alergia à Gillette. Ficava empolotada, ficava esquisita, com muitos cravinhos. E, gente, até hoje eu faço na Gillette e eu não tô com nada, assim, nada. Minha virilha direitinha, arrumadinha. Então ali eu sinto que Deus me abençoou pra eu não ficar alérgica, eu realmente aquilo ali não me colocar no lugar onde eu ia me deixar triste, tá, sabe? Não tenho nada, tipo, nem tá escura, minha virilha também não tá escura, não tô com cravinho, não tô com bolinha, não tô com nada. Minha virilha, Deus me abençoou. Streamings, gente, quem me conhece também sabe que eu sou a garota das séries, das novelas, e eu cancelei tudo. De 30 em 30 reais se dá quase 300. Tipo, quando eu fui ver tudo que eu gastava, eu gastava mais quase 200 reais só de streaming. Só de streaming. Não dá. Uber. Gente, não é nem mais de 20 em 20, tá? Porque a gente fala, 20 reais. Não, porque hoje em dia você não sai mais de casa sem gastar menos de 50 reais. Daqui vai pro Meia, tá dando vintão. Vintão daqui pro Norte Shopping. Vintão daqui pra Madureira. Então, você vai vintão, na volta geralmente é trintão. Porque a volta sempre é triste. Cinquentão, filha. Cinquentão um dia, cinquentão no outro dia, cinquentão no outro dia, quando tu vai ver é R$1.000 de Uber. O que eu faço com R$1.000? R$1.000 eu faço muitas coisas. Meu problema tava aí. Falei, não vou mais. Uber, Mercedão agora, ônibus. Onde eu moro só tem trem e ônibus, não tem BRT e não tem metrô. É prazeroso? Não é. Mas é necessário. Tive que entender que eu precisava sair mais cedo de casa, fazer muitas baldeações, porque às vezes eu ia pra Zona Sul, e aí daqui não tem ônibus direto pra Zona Sul, então eu pego um ônibus daqui pro Meia, do Meia pra Zona Sul, ou então pego um ônibus daqui pra Tijuca, da Tijuca pego o metrô. Poupei muito dinheiro, muito dinheiro. Gente, nas primeiras semanas do Uber, eu ficava botando, tipo, vou pra tal lugar, vou ver quanto vai dar, vou ver quanto vai dar, vou ver quanto vai dar. E aí, assim, eu ia olhando. Eu sei que o total de 3 semanas tava dando quase R$500. Isso 3 semanas e, assim, eu às vezes esqueci e tudo mais. Isso contando dia a dia, faculdade, se eu fosse sair, qualquer coisa do tipo. R$500. Então, facilmente a gente gasta R$1.000 de Uber no mês. Facilmente. Falei, o quê? Não vou mais. E assim, eu fiquei bem severo durante uns 3, 4 meses nesse nível. Sim. Hoje em dia eu já tenho saído, hoje em dia eu tenho, né? As coisas deram uma melhorada. Mas eu fiquei, assim, bem severa nessa coisa de gastar. Cada gasto virou, tipo, uma decisão muito pesada. Tipo, eu queria saber, tipo, quanto que eu tava gastando, o que que eu ia gastar. Eu lembro que, às vezes, sei lá, se eu fosse em algum almoço, alguma coisa assim,
que eu não ia pagar nada, mas enfim, eu tava ali, eu via alguém pagando a conta, então assim, pagar uma conta mais de R$100, eu ficava assim, Jesus do céu, isso aí é minha conta de luz. Caraca, isso aí eu pagava tal coisa. Tipo, eu ficava assim, sabe? Então era uma decisão bem pesada, qualquer R$1 que eu gastava. Emocionalmente falando, não foi fácil, tá? Eu tive muita vergonha, uma sensação de falha, assim, sinistra, pela idade, achava que isso não poderia acontecer comigo, medo de contar para as pessoas, uma crise de identidade junto, medo mesmo, sabe, que traz essa crise, uma dúvida sobre o futuro e a sensação de vazio profissional. Talvez a pior consequência tenha sido essa, eu encarar quem eu era sem o meu trabalho para me definir. Então, assim, isso foi uma crise, sabe? Uma crise. Eu não posso negar que teve partes que me deram alguma sustentação. Inclusive, entra aqui um comentário que eu recebi dentro daquele post que eu fiz recentemente, de 30 anos, que teve uma menina que me perguntou assim, nossa, isso tudo tem quanto tempo? Porque olhando no seu feed, não parece que você tá vivendo isso que você falou. Que é, de fato, a internet. O que a internet traz pra gente nessa comparação, esse filtro que a internet tem de uma realidade de vida e do que a gente quer mostrar ali. Eu tive essa sustentação por eu ser micro-influencer, onde eu ganho muitas coisas, onde me dá acesso a muitas coisas, e eu acabo encontrando pessoas que foram importantes nesse processo, nem sabendo que são, né? Exemplo, parcerias de academia, gente. No meio disso tudo, como eu não tinha como gastar com a academia, eu recebi uma mensagem perguntando se eu estava afim de uma parceria com a Life Fit. Gente, no momento certo, assim. E aí, eu comecei a fazer as contas. Life Fit não é tão perto da minha casa, são 3 quilômetros, é no Meia. Eu falei, cara, é longe a Life Fit, né? Então, assim, se eu for de ônibus, não vai adiantar, porque aí eu gasto mais um dinheiro também. E aí eu falei, tá, e se eu for correndo? Eu corro 3 dias na semana, eu corria 3 dias na semana, então vou aceitar isso aqui, vou encarar isso aqui de ir correndo, voltar andando, e bem cedinho, que aí tem sempre o solzinho da manhã, enfim, vou aceitar isso aqui. E eu aceitei a parceria com a academia, que foi ótima pra mim, porque lá tinha tudo que eu precisava, tinha yoga, tinha mate, pilates, outras aulas, e eles nem sabem que eles fizeram parte desse processo muito importante de financeiro meu. Aí, assim, eu entrei na Life Fit. Então, trabalhos esporádicos que apareciam. Então, assim, eu pegava... uma amiga minha tem uma clínica de estética e ela precisava de vídeos. E eu, não, tudo bem, gravo vídeo pra você, consegui um dinheiro qualquer. Gravava vídeo, editava, fazia isso, fazia aquilo, ajudava as pessoas nos feeds dela. E isso ia me gerando 200, 300, um dinheiro esporádico que me ajudava no mês. E teve um, assim, que foi de extrema... Eu entendi que foi de extremo cuidado, assim... divino mesmo, porque eu não esperava, que foi também uma parceria com o RP de restaurante. Que aí eu fui para muitos restaurantes, poderia levar um acompanhante para vários restaurantes para comer, sem pagar nada. Então, assim, a gente vê o feed eu indo para restaurante, não sabe que eu tô andando de ônibus, que eu não tenho dinheiro para pagar um Uber, né? Então, assim, é difícil essa dissociação, né, do real com o filtro do Instagram. É difícil. Mas é isso que acontece, não só na minha vida, mas como na vida de milhares de pessoas. Eu não vou postar ali pra vocês o print da minha conta do Instagram. Como? Não faz sentido, né? Então é importante a gente também entender isso. Então eu tive essas sustentações de parceria com a academia, parceria com a RP, fui chamada para muitas festas, muitos eventos. Então, assim, eu tive uma sustentação aí, por ser influencer, de me ajudar a eu continuar tendo meu lazer, ter o meu lazer nisso. Mas isso não tirava o meu sofrimento de não ter dinheiro. Isso não tirava o meu sofrimento da inquietação do meu futuro. Isso é muito importante falar. Por isso que status, Instagram, saidinha, isso tudo não enche o papo. Não enche o papo. Isso não traz sentido de vida. Não traz, porque a vida não é sobre a quantidade de vezes que você sai, a quantidade de vezes que você vai para restaurante, as fotos estéticas que você faz. A vida não é isso. Então, é importante entender que o glamour não diz sobre nada, né? E com o tempo o projeto foi tomando forma, né?
eu fui desenvolvendo e de alguma forma aquilo começou a me dar um pouco de estabilidade mental. Então, quando a gente começa a olhar para o projeto e falar, caraca, isso aqui tá muito bem feito, isso aqui realmente vai fazer sentido na vida do outro. Eu acredito muito nisso. Então, foi muito importante eu ver esse desenvolvimento do projeto, ver as coisas tomando forma, ver as ideias saindo do papel, ver eu conseguindo gravar, tendo feedbacks da minha supervisora. Então, eu fui continuando, né? Sem trabalho fixo, limitando tudo ao mínimo. Alguns trabalhos apareceram até para Malungo no meio desse caminho. Alguns eu conseguia pegar, pequenos, assim, que me davam uma estrutura ali, que eu conseguia, que por grana, às vezes, era meio indispensável. E os meses foram passando. Onde eu estou agora? Ainda assim com muito baixo custo de vida, mas com o meu projeto finalizado, que vai ser lançado em janeiro. Só estou ajustando algumas coisas de marketing, com outros projetos pequenos também, já em mente, já estruturando. Então isso também me traz muita esperança. Os atendimentos no próximo ano. E pela primeira vez em muito tempo, existe uma esperança em mim. Tem alguns aprendizados que eu levo e eu não quero esquecer, que fizeram parte desse processo. A primeira é: tudo passa. Que por mais que pareça insuportável, os dias continuam passando, gente. Daqui a pouco aquilo que hoje me tira o sono já não é mais o meu problema. A segunda é que esse processo foi de extrema importância para eu dar valor às coisas simples. Então, um prato de comida, uma conta paga, um dia com paz. A terceira é que a gente aprende a recalcular a rota, né? Com mais humildade, com mais sabedoria, com mais maturidade e muito mais repertório de vida. Gente, isso traz repertório de vida. Problemas trazem repertório de vida. Uma outra questão que eu estava até analisando um tempo atrás é a aceitação e a identidade, como isso é importante no processo. Foi essencial nesse tempo eu aceitar que essa era a minha história. Aceitar que a comparação não me levaria a lugar nenhum, que só me travaria. Então eu precisei entender que esse era o meu caminho, com os altos, com os baixos, com os erros, com os acertos, com as desistências e com os recomeços. Eu precisei aceitar essa identidade. Isso não me fazia pior do que ninguém, mas ter a consciência disso me torna melhor para mim mesma. E para finalizar, esse é um recado para você. Que se você está vivendo por um momento parecido agora, esteja pensando em parar, em recomeçar, ou simplesmente não sabe quem você é, o que você faz, não tem uma fórmula, tá? Eu só tenho uma verdade para deixar para você. A gente não é o nosso trabalho. A gente é muito maior do que aquilo que nos desmoronou. E aí eu vou encerrar falando com você. Se você está passando por um momento parecido, ou está pensando em parar, recomeçar, ou simplesmente não sabe quem é você ou o que você faz, eu não tenho uma fórmula. Eu só tenho uma verdade para te deixar aqui. A gente não é o nosso trabalho. A gente é muito maior do que aquilo que um dia nos desmoronou. Então recomeçar dói, mas continuar se abandonando dói ainda mais. Beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.